chegará o feliz tempo em que as almas respirarão Maria, como os corpos respiram. Salve Maria! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação, em preparação à consagração à Nossa Senhora. Então hoje é a nossa quinta aula, a nossa quinta formação, e nós convidamos você, que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, inscrevam-se, deixem a sua curtida, o seu comentário, ajudem-nos compartilhando esse vídeo, e levar assim o amor de Deus, a misericórdia da Virgem Maria, a tantas outras almas também. Nos ajudem também nessa evangelização, E também você que ainda não está fazendo parte dos nossos grupos, pelo WhatsApp, pelo e-mail, convidamos a se inscrever, a fazer a sua inscrição nesse curso, Você que está se preparando para a consagração à Nossa Senhora e ainda não fez a sua inscrição, inscreva-se conosco, porque nós vamos estar disponibilizando alguns materiais exclusivos, para aqueles que estiverem nos nossos grupos. Então seria muito importante que todos pudessem fazer, além de acompanhar essas aulas. Bom, então vamos iniciar com uma oração, pedindo à Mãe de Deus que nos ilumine, que nos guie nesse dia de formação, que seja ela própria, a nos formar, a nos ensinar, que ela possa trazer o Senhor, trazer Cristo a cada um de nós, às nossas famílias, a todos aqueles que nós encontramos, que esse é o nosso grande objetivo, encontrar-nos com a Virgem para levar outros também a Cristo. Então vamos iniciar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, vamos lá, Na última aula nós vimos um pouquinho sobre as falsas devoções, Então, São Luís vai descrevendo aquilo que muitas vezes nós acabamos caindo, e vimos tantas pessoas caindo com erros, de devoção, procurando muitas vezes mais os nossos próprios interesses do que os interesses de Deus, buscando muito mais nos agradar, e usando de Nossa Senhora para satisfazer aquilo que nós queremos, do que realmente buscando a glória e o serviço de Deus, Mas é muito importante que nós possamos perceber e reconhecer em nós, essas falhas. E a partir disso poder emendar-nos, também. É necessário que a gente conheça a ferida para poder curá-la. Então, por isso que também ele inicia assim, no nosso terceiro capítulo. Mas hoje nós vamos ver a segunda parte desse terceiro capítulo, onde São Luís vai falar da verdadeira devoção. São Luís ele vai começar falando um pouquinho sobre os pontos que separam a verdadeira e a falsa devoção, Quando a gente vai ver, esses 5 pontos são praticamente o oposto da falsa devoção. E é muito interessante para os nossos dias de hoje, São Luís falar em uma verdadeira devoção, onde nós vivemos um mundo tão relativista, Um mundo onde já não existe uma verdade, ou que tudo é muito superficial. Então São Luís vem nos revelar a verdade, e a verdade é Cristo. Então, a partir do momento em que nós encontramos Cristo, nós encontramos a verdade. E é através da Virgem Maria, daquilo que Cristo quer nos dar por Nossa Senhora, que nós vamos encontrar a verdadeira devoção. Que a verdade é dar esse lugar que Nossa Senhora merece nas nossas vidas, nas nossas histórias, nas nossas igrejas. Dar o local de Nossa Senhora como Mãe de Deus.
onde tantos não sabem o que é verdade, né? Na igreja o tratado ultimamente se tornou um grande livro sendo redescoberto, né? No mundo, e a gente vê que o mundo tem sede de verdade por isso, né? O sucesso que o tratado tem feito nesses últimos tempos, falando da verdadeira devoção. Então, todos buscam por essa verdade. É uma condição natural do homem buscar a verdade, né? Então, São Luís vem apresentar o que há de verdadeiro na devoção à Nossa Senhora. E quando a gente começa a ler, muitas vezes a verdadeira devoção, a gente espera que São Luís vai ensinar alguma nova maneira de rezar, né? Se eu devo rezar a coroinha das alegrias, das 7 alegrias ou das 7 dores, eu devo rezar, não sei, fazer tal meditação, né? Nossa Senhora. Mas é muito mais do que isso que São Luís vem falar, né? Ele vem falar da devoção à Virgem como um total, né? Daquilo, principalmente daquilo que é interior, né? Então depois ele vai mais para frente explicar práticas exteriores que a gente vai se aprofundar, mas São Luís vai prezar isso no tratado todo, né? O principal é o interior, né? Uma frase que eu gosto muito, não vou citar o autor porque eu não tenho muita certeza, mas fala assim, que o amor, ele nasce no coração, toma forma em nossa carne e manifesta-se através das nossas mãos. Então, o amor nasce no nosso interior, né? Nasce na nossa intimidade, no nosso coração. Não estou falando de um sentimento, mas de uma adesão, né? De uma escolha. E ele transforma aquilo que nós somos, ele faz-nos agir diferente, ele faz-nos pessoas diferentes, né? E se manifesta através das nossas ações, né? Então, as nossas ações é que vão falar a verdade. É também uma história que me chamou muita atenção, né? Foi, certa vez eu estava assistindo uma entrevista, né, de uma grande modista, né, e perguntavam para ela, né, entre tantas perguntas assim efêmeras e superficiais, mas teve algo que me chamou muito a atenção quando perguntaram a essa mulher, né, como que ela sabia se uma bolsa era verdadeira ou não, ou era uma imitação. E eu fiquei, nossa, cada vez fazem coisas, né, imitações mais parecidas, quero ver como é que ela vai responder agora. E essa senhora respondeu, né, é muito fácil. E eu, fácil? Porque realmente, né, eu sou religiosa, não entendo nada de moda, porque pra mim, cada vez está mais parecido, né, então... Mas ela continuou. Simplesmente você vê quem está usando. Né? E a partir de quem estiver usando, você vai ver se é verdadeiro ou não é verdadeiro, se aquilo é real ou não é real. Né? E isso me chamou muito a atenção, não, claro, por causa das bolsas, né? Afinal, eu não uso, mas da verdade que nós temos que viver, que nós somos chamadas a viver, né? E que é através daquilo que nós somos que vai falar, né? Se nós estamos sendo sinceros, se nós estamos vivendo a nossa fé verdadeiramente, se nós estamos caminhando a uma verdadeira devoção à Nossa Senhora ou ainda estamos naquela falsa devoção, né? Então, eu fico pensando, né, também muitas vezes a gente encontra pessoas que rezam e nunca mudam, né? Eu acho que um pouco também se encaixaria talvez nisso, né? Muito mais... A devoção é muito mais real naquilo que é a pessoa realmente do que se faz, né? Do que se aparenta, além das aparências, a verdade está, né? Não somente naquilo que se aparenta, mas naquilo que realmente se é, né? Então, a verdadeira devoção, ela não está somente rezar tantas Ave-Marias, né, por dia, mas qual é a intenção de cada Ave-Maria que eu rezo? Qual a intensidade? Qual o meu amor, né, para cada Ave-Maria?
E é isso que vai medindo muito mais a verdade das nossas ações, a verdade da nossa devoção, do que uma prática ou outra, né? Talvez alguns pensem, né? Eu já vi uma vez uma discussão de duas pessoas que eu admiro muito, mas que eu achei engraçada, né? Que falavam sobre a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe e Nossa Senhora de Fátima, qual que era melhor, né? E ficavam falando, não, Fátima é uma aparição muito maior, porque lá Nossa Senhora mostra o coração dela e mostra toda a verdade, né, do pecado, do purgatório, do inferno, do céu, fala da conversão. Não, mas Guadalupe também traz toda a necessidade de que as nações se voltem a Nossa Senhora que era, né, traz também o dogma da virgindade perpétua, mas ao mesmo tempo mãe de Deus, né, enfim, discutiam qual era melhor, né, e eu pensava, mas gente, é só uma Nossa Senhora, né, é a mesma. Então, claro, vai tudo depender muito né, pra mim, me identificar mais com uma devoção. Eu vou ter, né, aquelas devoções às quais eu me identifico mais, e é bom que se tenha, né, as devoções que são mais características próprias de cada uma, mas o que eu quero que vocês entendam com tudo isso, né, é que a verdadeira devoção não está numa aparência exterior, mas no interior, né, na essência. Ambas, né, no caso de Guadalupe e Fátima, né, ambas são Nossa Senhora, ambas vêm trazer Cristo, ambas vêm trazer uma mesma mensagem de um mesmo Deus, a mesma Virgem, né? Então, não é uma competição de, bom, os consagrados são melhores, esses realmente são devotos de Nossa Senhora, ou não, né? É muito mais do que isso. Inclusive, dentro da consagração a Nossa Senhora, nós podemos nos tornar falsos devotos, né? Pensando que está muito mais no exterior, muito mais no uso de uma determinada insígnia que vai estar a minha devoção, ou através de tal oração que todo consagrado precisa fazer. Não, todo consagrado precisa amar a Igreja e a Virgem Maria, né? Precisa estar unido à Igreja. Isso, sim, vai medir, né, a minha consagração, o meu amor para com a Igreja, o meu amor para com a Nossa Senhora, o meu amor para com as coisas de Deus e a minha entrega. Bom, mas depois disso, né, vamos entrar na verdadeira devoção. Lá no ponto 106, então, São Luís vai falar que a verdadeira devoção, ela é interior, né? Então, primeiro, né, ela parte do coração, que se dá por essa estima à Virgem, né? Essa alta ideia se forma das suas grandezas e de amor que se lhe consagra, né? Então, a verdadeira devoção, ela nasce, né, no mais profundo do nosso espírito. Ela nasce desse amor à Nossa Senhora que vem da nossa intimidade para com ela. Hoje em dia, às vezes é difícil a gente falar sobre algo interior, né? Muitas vezes quando a gente vai falar de tal coisa, todo mundo já começa principalmente, né, até mesmo quando a gente vai falar da consagração, muitas vezes as primeiras perguntas que surgem é quanto a coisas exteriores, né? Vão perguntar da cadeia, vão nos perguntar de quais orações eu preciso fazer, mas, né, qual que é o verdadeiro intuito, né? Não é mais do que mostrar, né, um relacionamento íntimo com Deus. Lumen Gentium, quando vai falar da devoção à Nossa Senhora, né, tem essa citação: os fiéis lembrem-se que a verdadeira devoção não consiste numa emoção estéril e passageira, mas nasce da fé, que nos faz reconhecer a grandeza da Mãe de Deus e nos incita a amar fielmente a nossa Mãe
e imitar suas virtudes. Então, mais do que um sentimento, né? Quando a gente vai falar da vida interior, o amor, ele sempre é mais do que um sentimento, né? Muitas vezes hoje a gente vê o povo falando, né, que usando campanhas, né, que não são muito católicas, né, dizendo que são a favor do amor. E acaba se distorcendo muito a palavra amor, né, como se fosse um gosto ou uma tendência o amor. Quando na realidade ele é algo muito maior do que isso. O amor, ele é uma escolha. E o amor, ele é parte, né, do ser humano. Né? Nossa condição natural é tender ao amor. Então, vai muito mais do que aquilo que eu gosto ou aquilo que eu tenho tendência, mas aquilo que eu sou. E, bom, na verdade, a maioria dessas campanhas não falam de amor, né? Falam de outras realidades. E o amor, ele é essa decisão que nos une intimamente a uma pessoa. E é essa relação que nós temos que ter para com Nossa Senhora interior, né? Mais do que aquilo que é exterior. Eu não amo a minha mãe só quando a minha mãe está por perto, né? Eu amo minha mãe mesmo que ela esteja distante de mim. Eu penso nela, eu a quero bem. E por mais que ela me... algo que eu não goste, né? Que eu fique nervosa com ela, isso não é motivo para eu começar a deixar de amar ela, né? Porque o amor, ele está acima disso, né? Então, muitas vezes, claro, né? Nossa Senhora não nos dá motivos para nós não amá-la. Mas, mesmo na distância, mesmo que talvez pareça que nós não compreendamos a vontade de Deus, a vontade da Virgem, né? O amor que nós sentimos por ela é algo muito maior que isso, né? É algo muito mais interior. Então, nós não podemos amar aquilo que nós conhecemos. É necessário sempre aprofundar no conhecimento a Nossa Senhora, né? Lendo sobre ela, rezando, buscando a imitação e a perfeição, né, dela nas suas virtudes, consultando ela. Aqui a gente já vai entrar um pouquinho na devoção que é eterna, né? Que São Luís vai explicar, vai definir essa ternura não como aquele ai, mimimi, né? Ai, coisinha mais lindinha. Não é isso a ternura que São Luís quer dizer. Essa ternura é a confiança para com Nossa Senhora, né? A mesma confiança de uma criança que se abandona nos braços da mãe. Essa confiança que nós sabemos que Nossa Senhora vai cuidar de nós, que ela é a melhor de todas as mães. Né? Essa confiança que nos leva a dar mais passos na nossa vida e reconhece ela, tudo que nós vivemos e torna-se, né, totalmente dependente. Então, São Luís, quando vai usar... São Luís não, perdão. Mas nós, muitas vezes, quando nós vamos usar a imagem perfeita de um escravo, né? Claro, a gente costuma-se muito a falar, né, do consagrado a Nossa Senhora como uma criança nos braços da mãe. Mas nós gostamos de ir um pouquinho mais além, né, como comunidade, mas pensar na encarnação, né? Quando Deus se faz totalmente presente, totalmente dependente de Nossa Senhora no seu ventre. Né? Aquela criança que respira junto com a mãe, que tem o pulsar do coração junto com o da mãe, que se alimenta por meio da mãe, né? Que a criança ainda consegue ter um pouquinho mais de independência do que esse bebê, né? Mas ali, quando ainda se está no ventre da mãe, a criança é totalmente dependente dela, né? Totalmente entregue a ela. Né? E aqui São Luís nos alerta também, né, por não ter medo de estar importunando Nossa Senhora, né, por consultá-la demais, por incomodá-la demais. Não, ela é essa mãe atenta, né? Ela percebe as nossas necessidades antes mesmo que nós falemos, né? Mas
Mas é bom para a mãe quando o filho se dirige a ela, né? Quando se encontra essa abertura, essa doação do coração do filho. Quando o filho realmente a convida a fazer parte da vida dela. Então, também aqui a gente pode comparar um pouquinho Nossa Senhora como se fosse o pescoço da igreja, né? Onde, né, Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Então, tudo que está na cabeça para chegar no corpo passa pelo pescoço, né? É ele que une a cabeça e os membros. Então, nós dependemos totalmente de Nossa Senhora para que as graças de Deus cheguem a nós. Né? Porque ela está não porque ela é o mais importante, mas porque ela está nesse meio. Né? Então, Nossa Senhora pode ser comparada a esse pescoço que nos liga a Deus sempre, né? Como quando nós falamos de Nossa Senhora Medianeira das Graças. Nossa Senhora não é quem nos dá a graça por excelência, mas Deus a entrega as graças a ela para que ela reparta entre nós, né? E assim nós possamos todos chegar à graça que nos foi dada por Deus, mas sempre nos vem por meio de Nossa Senhora, né? Então essa confiança abandonada totalmente nos braços de Maria, sabendo que todas as graças que Deus quer nos dar através dela. Terceiro ponto vai falar que a devoção é santa, né? Então isso quer dizer que a devoção leva a evitar o pecado, né? Muitas vezes a gente vê pessoas, né, que se dizem amar muito a Deus, que dizem muito devotos, mas que não levam uma vida conforme aquilo que Deus pede. Que amor é esse? Né? Que amor que não faz com que meu coração se conforme àquele de quem eu amo, né? O verdadeiro amor, ele nos leva a uma mudança de vida. Ele pede de nós que possamos, né, andar junto com Deus, pela graça de Deus, né? Nossa Senhora, ela sempre evitou o pecado durante a sua vida. Então, aqueles que querem viver conforme ela também precisam evitar o pecado, né, e entregar-se a Deus. Aqui eu não vou dizer que, pronto, então eu não sou santo, eu não vou ser capaz de ser devoto de Nossa Senhora. Não, claro que não é isso, né? Mas é essa busca pela santidade, essa devoção que me leva a querer ser mais parecida com Nossa Senhora, né? Diferente, caso, por exemplo, né, da cantora Madonna. Sempre uso ela de exemplo, né? Porque ela leva esse nome em homenagem, né, à Mãe de Deus. E ela disse que ela era muito devota de Nossa Senhora, até que chegou um momento em que ela viu que ela não ia conseguir viver como Nossa Senhora, então foi viver a vida, né, da maneira com que ela vive, né, aliás. Então, não é essa devoção que me afasta de Deus, né? A verdadeira devoção é uma devoção que me aproxima. Muitas vezes isso vai nos custar, né? Vai ser difícil, nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos cair, né? Nem sempre nós vamos vencer o pecado, porque a vida aqui nessa terra é assim, né? Sempre lutar para estar na graça de Deus, mas muitas vezes nós nos deparamos com as nossas limitações, com as nossas falhas e caímos. Mas é esse desejar a santidade. Bom, já vou adiantar um pouquinho do fim dessa formação. Nós vamos trazer uma novidade, né? Nós, a partir de agora, vamos trazer pequenos testemunhos no final de cada formação, porque nós queremos que vocês percebam que a consagração, ela não é só uma teoria, mas ela realmente transforma as vidas, né? Pessoas que encontram Deus têm a sua vida transformada, né? Mudam de lugar.
né, não é que Deus não nos ame como nós somos. Sim, Deus nos ama como somos, mas não quer que nós nos acomodemos a isso, né? Ele sempre espera de nós o melhor. Ele espera que nós demos o melhor. E a devoção santa é isso, né? É saber que nem sempre vai ser o melhor segundo os olhos do mundo, né? Mas Deus deseja que eu me esforce e dê o melhor que eu posso, né? Aqui é a grande, para mim é muito belo, e a grande diferença de Deus e do mundo, né? Acredito que vocês todos, né, durante a sua vida já tiveram experiências de dar tudo de si, entregarem-se totalmente a alguma causa, a alguma coisa, e perceberem que não foi suficiente, que ainda assim as pessoas reclamaram, ainda assim o trabalho não foi reconhecido, mesmo dando tudo, né? Mas Deus, para ele, mesmo que não tenha sido o melhor, Deus recebe como se fosse o melhor, porque Ele sabe que ali nós nos entregamos, nós damos tudo. E para Deus é isso que importa, né? O nosso esforço. Para Deus sempre o nosso esforço vai ser reconhecido por Ele, né? E para Ele. Então Nossa Senhora é também para nós esse modelo de virtude e de santidade, né? Então São Luís ele vai elencar várias virtudes de Nossa Senhora a meditarmos. Eu não vou entrar muito em cada uma, né, que são as 10 principais virtudes da Santíssima Virgem. Né? Se nós formos citar todas as virtudes de Nossa Senhora, a gente vai passar o dia todo falando e ainda não vai ter chegado ao fim. Né? Mas aqui ele elenca 10, das quais a gente pode ir olhando e nos aprofundando cada vez mais. Né? A humildade, a sua fé viva, a obediência, né? E nos levar a buscar, né? Nos meditar isso, e mais do que só meditar na cabeça, né? Não é uma coisa que fica só aqui, mas deve vir para cá, né? E agir, porque a nossa meditação, né? Deve mudar as nossas ações também. Então, meditar e buscar, nem que seja uma virtude por dia, né? Por dia ou por mês, conforme vocês quiserem se organizarem, né? É interessante quando, por exemplo, pronto, nesse mês eu vou tentar viver a virtude da humildade de Nossa Senhora. Então, eu vou ler sobre a humildade de Nossa Senhora, eu vou pensar nela, vou rezar sobre isso, vou suplicar a Deus essa graça e vou tentar praticar essa humildade na minha vida. Claro, nunca vai ser 100%, né? Não se iludam pensando que vocês vão conseguir sempre, né? Mas é interessante que a gente tenha esse esforço, né? Essa meditação, né? Que também a nossa meditação cristã, ela é muito diferente de uma linha de meditação que hoje vem sendo ensinada, né? Às vezes, quando a gente vai falar em meditação em outros casos, e em outras religiões, por exemplo, né? Meditação requer um esvaziar-se, né? Parar e ficar lá pensando em nada. E depois a vida segue. Claro, eu entendo que muitas vezes psicologicamente, né, é bom eu ter um momento no meu dia onde eu possa descansar a mente, onde eu possa parar um pouco, desacelerar um pouco. Isso é necessário, só que eu acho que para nós cristãos isso não merece ser chamado de meditação, talvez um descanso, mas meditação é algo para nós muito mais profundo, porque não é somente algo que me esvazia, mas é algo que também me preenche para nós, né? Segundo a tradição cristã, a meditação para nós é algo que deve nos levar a ações mais concretas, seria uma maneira de oração também, né? A meditação ela não é algo que vai nos tornar vazios, mas algo que vai nos preencher. Esse é o conceito mais correto para nós de meditação. Então, poder também olhar para a vida de Nossa Senhora, para as suas virtudes e imitá-las na nossa vida,
buscar elas, né, aos poucos, com muita paciência, né, conosco mesmo, com muita paciência, né, com o nosso tempo, com o nosso processo, mas sempre buscando crescer, né, na vida espiritual. Quem não busca crescer, retrocede, né, a gente não para no caminho, ou a gente continua ou a gente volta. Não, e já voltando nisso, continuando nisso, né? A verdadeira devoção é constante. É o nosso próximo tópico. Então, o que São Luís quer dizer com essa constância? Bom, então quer dizer que eu nunca mais vou pecar, né? Porque se é constante, então eu não posso parar nunca. Não é disso que São Luís está falando, mas de uma contínua busca de santidade. Então, aqui não quer dizer que não possam haver falhas na nossa vida, né? Que nós não possamos cometer erros, que nós não possamos, por algum momento, desistir, mas, sobretudo, São Luís fala de pessoas que não têm compromisso, né? Pessoas que não conseguem assumir algo, porque a consagração mais... Então, o que São Luís fala, né, quando ele fala desses consagrados, são aqueles que não conseguem se comprometer com algo, né? Quando são pessoas que não conseguem firmar um compromisso, não significa que, né, de novo, voltando, não é que são pessoas que não tenham quedas, por isso, né, sempre mantêm uma vida igual, mas são pessoas que têm a dificuldade, que não têm palavra, seria mais ou menos assim, né? São pessoas que são muito vulneráveis, que ora querem ser de Deus, ora não querem, né? Porque, tudo bem, mesmo que a gente caia, mesmo que a gente erre, naquele que é realmente devoto de Nossa Senhora, deve sempre existir o desejo, né? Mesmo caindo, mesmo errando, existir o desejo de se erguer de novo, existir o desejo de buscar ser melhor, né? E não se entregar, né? São Luís vai também falar dos 3 principais inimigos, né, para a nossa constância, que ele vai falar do mundo, né? Então, bom, com isso traz, né, a pessoa que é muito Maria vai com as outras, né? Quando a gente muitas vezes se deixa guiar não pelas nossas convicções, a gente não tem uma mente, né, fixa aquilo que é certo e que é errado, as nossas ideias vão mudando conforme aquilo que o mundo dita, né? Então, as ideologias, a moda, né, o do momento, né, é isso que nos influencia e não a convicção de não, essas coisas são erradas, essas coisas são certas, né? Mas vai se deixando levar muito pelo mundo, pelo meio em que ela vive. E hoje, cada vez mais, o mundo nos convida a coisas que afastam mesmo de Deus, né? Não existe quase uma doutrina social que leve a uma consciência reta, né? Mas, pelo contrário, sempre tudo muito relativo, tudo muito subjetivo, você tem que ser feliz, você tem que, né, viver os prazeres desse mundo, dessa vida, né? Então, quanto mais o mundo vai nos levando e quanto mais nós nos deixamos ser levados por isso e esquecemos, né, a nossa dignidade de filhos de Deus, que há um amor muito maior pelo qual nós somos fiéis, que há algo muito mais belo do que as promessas desse mundo, né? Me faz lembrar muito também, né, de São Felipe Neri, né, que diante do mundo, diante das ideologias, diante de tantas coisas que lhe eram apresentadas erradas, ele sempre dizia: eu prefiro o paraíso, né? Então, tudo bem, essas coisas do mundo até podem me aparentar um prazer, até podem me aparentar uma falsa beleza ali, né?
mas eu prefiro o paraíso, que é muito mais do que isso, e ter essa mente convicta, né, de que há algo muito maior que nos espera, algo muito maior que esse mundo, que é o paraíso, e dar razões da nossa fé, né? Então, também, para que nós não nos deixemos ser levados pelo mundo, é necessário que a gente conheça aquilo que não é do mundo, né? Aquilo que é do céu, aquilo que pode nos levar ao paraíso. Então, ter bases firmes da nossa fé, né? Buscar uma boa catequese, buscar uma vida, né, que seja mais coerente com a nossa fé, para que a gente possa, né, combater o mundo, né, que há em nós ainda, essas influências. Porque, de uma forma ou de outra, nós sempre acabamos sendo influenciados, assim, um pouco pelo mundo, né? Mas, né, de tanto ouvir coisas, a gente acaba, muitas vezes, se deixando levar, mas precisamos ter sempre esse caráter, né, de, não, eu tenho uma fé, eu creio em Deus, então essas coisas não me são convenientes, né? Essas coisas que o mundo me propõe, essa música não me é conveniente, esse tipo de vestimenta não me é conveniente, essas conversas, esse tipo de pensamento, essas ideias, esse comportamento não me é conveniente, né? Não que aqui também entra a carta de São Paulo, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Então, o cristão, o verdadeiro devoto, ele sabe aquilo que não lhe convém, né? E ele tem essa convicção de que, sim, eu até poderia fazer, mas eu não quero, porque eu prefiro o paraíso, porque não me convém, né? Não convém o meu estado, não convém a santidade que Deus me chama, não me convém um filho de Deus fazer isso, né? Não é próprio da minha dignidade, eu sou muito maior do que isso, né? É uma promessa muito maior do que essas coisas do mundo para mim. Então, o nosso segundo inimigo é o demônio, né, que São Luís cita. Então, são todas as tentações, né, que nós, filhos de Deus, sofremos. E quanto mais nós lutamos, né, mais tentações nos aparecem, né? Aquele ditado, né, que popular, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas, é claro, o demônio, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais ele quer nos afastar, né? Conta-se a história de São Francisco, que um dia ele foi à cidade, né? O São Bento. Bom, longe. Conta-se a história de que ele foi à cidade e ele viu lá, né, o demônio descansando no meio da praça, como se não tivesse nada para fazer. E as pessoas andando tranquilamente, ele sem atormentar ninguém. E ali, né, ele estava como se não tivesse nada de importante para fazer, então descansando mesmo. E ao retornar ao convento, então ele vê o demônio tentando todos os irmãos dele, né? Um lá enquanto ele capinava, sentado nas costas, o outro enquanto rezava lá, tentando dormir, o outro, né, sendo atrapalhado durante o trabalho, enfim, né? E Santos, sem entender aquilo, pergunta, né, ao próprio demônio, né? Escuta, como assim? Lá na cidade, onde as pessoas normais, né, estão, onde todos, né, onde eu vejo tantos pecados, tantas coisas erradas, lá estava descansando, e aqui vocês estão tendo esse trabalho todo, por que isso? Né? E o demônio respondeu ao santo, bom, nós fazemos isso porque aqueles que estão lá já são nossos, nós já conquistamos eles. Porém aqui, aqueles que são de Deus, nós temos que lutar para consegui-los, né? Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais tentações muitas vezes nós vamos encontrando na nossa vida. Por quê? Porque o demônio quer impedir a nossa proximidade do Senhor, né? Deus nos ama infinitamente, né? E o demônio, ele não pode ferir a Deus, porque Deus é perfeito, né? Deus é muito maior do que ele, muito mais poderoso do que ele. Então, essa já é uma
batalha perdida para ele, né? Diretamente contra Deus. Mas ele contra-ataca nas criaturas em que ele mais ama, né? Quando não se pode ferir a uma mãe, né? Muitas vezes se vingam, né, nas crianças. Por quê? Porque é aquilo que a mãe mais ama, né? Então, Deus Pai, nós somos os seres mais amados de Deus, né? Nós temos a dignidade de ser filhos de Deus. Deus enviou seu Filho único ao mundo para morrer, né? E salvar os nossos pecados. Então, a nossa dignidade é imensa e o amor de Deus por nós é imenso. Então, o demônio, não podendo ferir a Deus, fere os seres mais amados dele e quer perder essas almas, né? Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, muitas vezes nós vamos encontrando mais tentações. E encontrando essas tentações, nós tendemos a não querer mais ser fiéis àquele compromisso que um dia nós fizemos, né? Quantas vezes na nossa história, né, de caminhada de fé, de igreja, nós nos lembramos, né, de tantas pessoas que um dia juraram que amavam a Deus de todo o coração, que estavam dispostas a segui-los e que seriam inteiramente deles. Essas pessoas, não é que elas sempre estavam mentindo, né? Elas realmente tinham esse desejo. Porém, muitas vezes, ao encontrarem-se com essas dificuldades, elas não foram capazes de superar e de seguir no caminho ao qual elas tinham se proposto no início, né? Então, também Nossa Senhora vai nos ajudar a dar essa constância, né? Outra coisa, né? Talvez quando a gente vai estudando, ao longo que a gente vai fazendo esse estudo, a gente começa a se assustar, né? Meu Deus, eu me encaixei lá nos falsos devotos e agora lendo aqui dos verdadeiros devotos eu vejo que eu não tenho a verdadeira devoção, né? Mas nós podemos buscar tê-la. Sempre nós somos chamados a crescer na nossa santidade, né? Nós sempre podemos contar com a graça de Deus e a Virgem Maria é esse grande auxílio, né, para que a gente possa viver uma verdadeira devoção. Então, a verdadeira devoção à Nossa Senhora, né, às vezes quando a gente lê o título do tratado, a gente pensa que a consagração é a verdadeira devoção, mas a verdadeira devoção ela é uma das maneiras que nos levam a consagração é uma das maneiras que nos levam à verdadeira devoção, né? Quando bem vividas, quando vividas corretamente, né, elas nos auxilia a podermos viver essa santidade toda que é exigida, né, para os filhos de Deus, para aqueles que realmente querem ser devotos de Nossa Senhora. Então, uma das grandes descobertas que a gente faz durante o estudo do tratado, durante a preparação da consagração, é de que nós não somos tão devotos, nós não somos tão santos, nós não somos tão bons quanto nós pensávamos, né? É o momento da gente se deparar muito com os nossos erros, com os nossos defeitos e perceber, né, a nossa pequenez. Mas nós também temos que ter muito em conta que Deus nos chama para ir além, né, disso, para podermos crescer cada vez mais nessa santidade que nos é proposta. E Nossa Senhora é o auxílio, né? Se hoje nós não vivemos a devoção assim, então com o auxílio de Nossa Senhora nós passaremos a viver. Bem, então não entrem em desespero, por favor. Né? Tem jeito, Nossa Senhora nos ajuda sempre. Né? Confiemos com ternura abandonada em Nossa Senhora. Do grande terceiro impedimento, né? Que somos nós mesmos e a nossa própria concupiscência. Então, o que quer dizer essa palavra, né? É essa tendência que nós temos ao pecado, né? Como quando culpa do pecado original de Adão e Eva, né? Quando nós somos batizados, nós já não somos mais culpados, né? Nós já não temos a culpa do pecado original que nos foi herdada, né? Mas ainda existe a consequência dele, né? Que é chamada de concupiscência, como quando eu coloco um prego, né,
num pedaço de madeira, né? Então eu tiro o prego, já não tá mais ali o prego, mas ainda tem um buraquinho, né? Então esse buraco se fez em consequência ao prego, né? Por mais que o prego não esteja ali. Então, com o batismo se retira a culpa do pecado em nós, porém ainda tem essa marquinha, que é essa tendência que nós temos ao pecado e ao que é errado, né? Como muitas vezes, né, parece que sempre o pecado é mais divertido, né? Que as pessoas do mundo vivem muito melhor do que nós. Às vezes nós somos tentados a pensar assim, né? Mas isso é por conta da concupiscência mesmo, né? E muitas vezes, se nós nos deixamos levar por isso, nós acabamos caindo e não sendo fiéis aos nossos propósitos de santidade, né? Então a gente acaba se deixando levar pelas nossas paixões, por aquilo que eu sinto, né? E acaba indo pelo que é mais fácil, pelo que é mais prazeroso e não pelo que é o mais correto, né? Que é o contrário daquilo que Nossa Senhora fazia, né? Sempre buscava o melhor por Deus. Pronto. Bom, então, quando São Luís se refere, né, que o verdadeiro devoto à Santíssima Virgem não é volúvel, nem melancólico, nem escrupuloso, nem receoso. Então, o que isso quer dizer, né, quando São Luís vai falar isso? Então, volúvel é esses devotos que nós vimos antes, né? O dia que tá bem, ele é super devoto de Nossa Senhora, quer conquistar o mundo para a Virgem, quer rezar 1000 terços, quer... Não é nem 1000 Ave Marias, é 1000 terços que a pessoa quer rezar mesmo, né? Enfim, quer fazer todas as orações que conhece a Nossa Senhora, mas no dia seguinte ele já não tá tão bem, então ele já nem lembra mais quem é Nossa Senhora, já nem entra na igreja, né? Então, volúvel são esses que se deixam levar pelo mundo e pelas dificuldades, né, suas ou por aquilo que ele vai encontrando ao longo do caminho. Tipos de devotos, né, que São Luís fala do volúvel, melancólico, escrupuloso, receoso. Então, do volúvel nós falamos, né, são essas pessoas que se deixam levar pelo momento, né, são devotos de fogo de palha, que a gente costuma falar, né, que num dia querem tudo, dar tudo e no dia seguinte nada, né. Então esses são, nesse sentido, esse volúvel, né, que São Luís quer falar. Mas, né, claro, a gente ainda pode mudar isso, né? Hoje é o tempo, né, de nós mudarmos isso. Então, melancólico, muitas vezes aqui quando a gente vai ler, quem já conhece um pouquinho mais sobre os temperamentos, né? Ai, meu Deus, meu temperamento é melancólico, então eu não consigo mais ser devoto de Nossa Senhora. Não é isso que São Luís fala, né? São Luís quer falar mais do que do temperamento em si, né? Mas das pessoas que constantemente se deixam levar pela tristeza, acham que que são só pecados, que tudo que ela faz é errado, é triste, sempre veem as coisas de uma maneira negativa, né? Aquelas pessoas que não conseguem ver a vida com alegria, né? Se deixam levar pelo amor de Nossa Senhora, pela felicidade de ser de Deus, né? É aquela pessoa que você fala, eu tenho meia garrafa de água aqui, né? Então metade está cheia, não, metade está vazia. Aqueles que sempre vem o copo meio vazio, né? Uma vez um padre estava contando, né, de alguns religiosos que foram jantar numa casa, né, e o dono da casa trouxe um pouco de vinho. Um falou, opa, nós temos vinhos para o jantar. E o outro falou,
mas é tão pouco, né? Nem vai dar para todo mundo. Então, um se alegrou por ter, né? Soube reconhecer ali, soube se alegrar e agradecer por ter. E o outro, mesmo tendo, ficou ali naquele receio, né? De, não vai ter para todo mundo, que pena. Então, ver o lado positivo da vida. O melancólico, nesse sentido, quer dizer as pessoas que não são capazes de ver a vida de uma maneira positiva. Então, se segue depois para o escrupuloso. Aqui, então, são pessoas que se deixam ser dominadas pelo medo. Então, ela não vive a vida de fé dela porque ela ama a Deus, mas porque ela tem medo do inferno. Então, tudo é pecado, eu não posso olhar para o lado, eu não posso respirar, né? E Deus não é capaz de me perdoar pelos meus pecados, né? Como se, de certa forma, é um tipo de orgulho também, né? O escrúpulo, porque a pessoa se acha tão pecadora, que o pecado dela é maior do que a graça de Deus. Né? Enquanto isso não existe, onde quanto maior é o nosso pecado, maior é o amor e a graça de Deus, né? A misericórdia de Deus. Então, né, Deus não... Como se nós acabássemos por desiludir a Deus com os nossos pecados, né? Deus esperava de mim isso e eu não fui capaz de corresponder. Mas mais do que... Deus sabe, né, das nossas limitações, Ele sabe que nós somos feitos, né, frágeis. Ele sabe que nós somos um vaso de barro que facilmente pode se partir. Mas ainda assim Ele deposita em nós o seu tesouro, né? Ainda assim Ele nos ama e nos preenche com a sua graça. E o que Deus quer não é que esse vaso não quebre, mas que se deixe receber o amor dele e a misericórdia dele, né? Que se deixe formar nas mãos dele. Então, depois temos o receoso, né? Aqui, São Luís não quer falar daquelas pessoas que são tímidas demasiadamente, né? Por natureza ou sossegados, né? Mas pessoas que são um pouco ousadas no defender sua fé, né? Que quando questionadas, né? Por exemplo, diante de uma situação onde eu poderia falar em nome da igreja, onde eu poderia defender a minha fé, dar as razões da minha fé, né? Eu tive essa abertura, tive esse momento, ainda assim eu fico com medo do que vão pensar de mim, do que vão falar, né? De como que vai ser a posição dos outros diante disso. E acabam assim por não amar, né, Nossa Senhora, por não dar ao mundo, né, aquilo que Deus espera de nós. Então, Deus não espera, né, a nossa perfeição, Ele espera a nossa luta sempre. E, né, é sempre o grande convite de Jesus nos evangelhos, né? Não tenhais medo, não tenhais medo. Eu venci o mundo, né? Então, por meio da consagração também nós somos convidados a nos abandonar, né, nos braços de Nossa Senhora para não temer o mundo e poder enfrentar essas batalhas, né, que vão nos colocando. Depois, né, o quinto artigo, desse quinto e último, né, a devoção é desinteressada. Né, então, a alma que realmente é devota de Nossa Senhora, mais do que tudo, ela espera somente a glória de Deus, né? Não espera nada para si. Não é aquelas pessoas que rezam, pedindo milagres, pedindo curas, pedindo coisas, né? Claro, nós podemos fazer isso, é mais do que natural, mas não é obrigação de Deus nos atender, né? Mais do que tudo, é necessário que Deus manifeste a sua glória. Falo que uma das primeiras coisas que me chocaram quando eu estava fazendo, né, a minha consagração, foi o perceber quanto que o meu desejo de santidade era egoísta. Né? Perceber que, eu queria ser sim santa, né? Eu já era uma pessoa de igreja, eu já ia
encontros, participava de movimentos de jovens. Só que eu queria ser santa porque o céu é mais legal que o inferno, né? E, bom, é uma questão óbvia, né? Que eu quero ir pro céu. E se eu quero ir pro céu, eu tenho que ser santa. E era o melhor pra mim, né? Eu não queria passar minha eternidade no inferno. Mas ao longo do estudo do tratado eu fui percebendo que o meu principal objetivo não era que Deus fosse glorificado, né? Que a minha santidade não era só para que Deus recebesse o amor, o meu amor, né? Para que Deus pudesse se manifestar ao mundo através de mim. Não, era um interesse totalmente egoísta de ter o melhor para mim. Né? Então, a verdadeira devoção, ela não é assim, né? Ela é totalmente desprendida disso. Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Foi que desejou ir para o inferno para que lá ela fosse uma alma a amar a Deus, né? Porque quando ela descobre que no inferno não existem almas que possam amar a Deus, então ela deseja ir lá para que haja ao menos uma alma lá para amar a Deus. Né? Que grandiosidade de coração. Só que, claro, depois ela percebe que isso é impossível. Mas, né, esse grande desprendimento de que eu quero amar a Deus porque Ele deve ser amado, né? E que porque Ele deseja o meu amor. Pronto, né? Não para a maior glória dele, não para que eu fique melhor no final da minha vida, né? Nesse mundo. Não é me aproximar de Deus por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquele que Ele é, né? Por ter sido o Senhor que fez os céus e a terra, por tudo aquilo que Ele fez, né? Não somente porque Ele pode fazer na minha vida, mas por quem Ele é. Ele é aquele que é, né? Principalmente essa essência de Deus, é ser, né? Então, logo depois, né, da gente falar um pouquinho sobre a devoção desinteressada, São Luís então vai fazer como que um anúncio profético, né? Essa parte é muito interessante, né? E é muito providente. Parece que São Luís como que dá um tilt nele e ele começa a escrever, mas é muito providente que tenha sido nesse momento que São Luís começa a escrever isso, porque ele tem essa visão, né, de que o tratado ele seria escondido, né? E realmente o foi. Realmente o tratado ele desapareceu por muitos anos, né? Num período histórico, né, isso aconteceu, mas isso segue acontecendo. Então esse livrinho ele foi escrito por São Luís, né, no meio do jansenismo, né, que era uma heresia muito recorrente na época, onde se tratava de um grande rigorismo de Deus, né, como se Deus só se pudesse salvar a partir de muito esforço humano. E nós sabemos que a graça de Deus não funciona assim, né? Então, a partir disso, então, o tratado ele já não pôde ser publicado na época em que ele foi escrito por causa dessa heresia que tinha, né? Então, São Luís como que pensava ser esses somente que queriam esconder, né? Logo depois, então, São Luís, né? A história nos fala que ele colocou numa caixa, né? Numa arca e entregou a um bispo, né? Da região, para que guardasse aqueles escritos. E então o tratado ele foi enterrado no meio da Revolução Francesa, né, que foi uma revolução que, né, muitos cristãos morreram, a fé era muito atacada na França. Então o tratado ele foi escondido no meio de um campo, né, colocado dentro dessa arca e enterrado. Depois de muitos anos, ele é retirado e é levado para a biblioteca dos Montfortinos. E quase 127 anos depois da morte de São Luís,
um irmão, né, da congregação fundada por São Luís encontra esses escritos, né, na biblioteca dentro dessa arca, né, vai ver o que está ali. E, então ele reconhece a letra de São Luís, né, o fundador da congregação, e leva para ser estudado. Então realmente se vê que era de São Luís, né? Então esses próximos capítulos foram, na verdade, esse pequeno trecho, né, esses próximos pontos foram uma profecia de São Luís naquela época, né? E ainda assim, mesmo depois de ter sido encontrado o tratado, existem partes dele que até hoje não se foram mais encontradas, né? Até hoje não se sabe onde estão essas folhas, né? Que se perderam do tratado. Então, por mais que seja uma obra muito bela, né? Muito rica para nós, ainda mais do que São Luís havia escrito, né? Pronto, então isso aconteceu no tempo histórico, né? Mas isso, de certa forma, segue acontecendo ainda, né? Com a consagração. Então, São Luís, assim como ele previu que o demônio esconderia esse tesouro espiritual que é para nós a consagração, o tratado da verdadeira devoção de muitas almas, na verdade o demônio segue escondendo a consagração, segue escondendo esse livro das almas. E fazendo ele escondido, né? Como, irmã? Mas hoje o tratado é conhecido por tantas pessoas, é um dos principais livros, né? Publicados, né, por todas as editoras, todo mundo que é católico conhece o tratado, irmã. Não, né? Isso não é mais, não vale mais. De certa forma, porque também com a disseminação da consagração, né? Muito virou modinha. Né? Muita consagração ainda não é conhecida na sua profundidade. Então, antigamente, né, o demônio encontrou a maneira de esconder o tratado, foi dentro de uma arca lá enterrado. Mas hoje ele encontra uma outra maneira de escondê-la, né, fazendo com que as pessoas se prendam a coisas exteriores e a uma falsa consagração à Nossa Senhora, né? Onde, na verdade, elas estão vivendo mais, os artigos da falsa devoção estão sendo mais exteriores, mais do que interiores, né? Só vivem em uma grande, né? Só buscam coisas que lhe convêm da fé, né? E não vivem de fato a consagração como ela deve ser vivida, né? Então se tornou uma moda de corrente e véu, podemos dizer por aí, né? Mas não uma vivência real da consagração. Então o demônio segue escondendo a consagração dessa forma. Essa é a forma em que a consagração ainda está escondida das almas. E a qual nós somos sempre chamadas a relembrar, né? Nós falamos sempre em comunidade que, bom, a comunidade, a Fraternidade Arca de Maria, ela nasceu com o carisma, né, de viver e propagar a consagração à Nossa Senhora. E mais do que tudo hoje não é fazer com que as pessoas conheçam, saibam da existência da consagração em si, mas que vivam realmente essa consagração, né? Que não seja somente um momento bonito, uma celebração bonita, onde eu levo uma velhinha, minha fórmula, me visto de branco, tiro uma fotinho com Nossa Senhora e pronto, né? Mas que realmente conheçam em profundidade o que é a vida na graça, o que é essa união com Maria, o que é a igreja, né? A união com a igreja, a busca das virtudes, isso sim, né? E isso continua sendo escondido das almas muitas vezes. Talvez até mesmo esse curso online, né, esteja sendo para aqueles que realmente irão viver, né? Que não vão viver somente o momento da consagração. Talvez nem todos vão conseguir fazer a consagração presencial, né? Com a Santa Missa, mas principalmente todos podem vivê-la, né? Mesmo talvez não tendo uma cerimônia com fórmula e vela e todo um grupo de consagrados, mas todos são chamados a vivê-la, que é o principal, né? Viver essa espiritualidade de uma
contínua união com Nossa Senhora, né? Mais pra frente vai ser melhor explicado isso. Pronto. Né? Então, agora no segundo artigo, então, nesses próximos pontos, São Luís vai falar das práticas, né, interiores. Então, primeiro São Luís fala do que é a devoção, para depois falar algumas práticas. Essas práticas, né, que São Luís fala, não são obrigatórias que se vivam todas, nem mesmo que se vivam elas, mas são como algumas coisas que vão nos ajudando a melhor viver o interior, né? Então, aqui muitas coisas são exteriores mesmo, né? Mas a maneira de coisas que, né, nós vão nos ajudar a viver melhor o nosso interior. Então, como sabe, algumas coisas já hoje em dia nem são muito comuns, como, por exemplo, o São Luís vai falar de se inscrever em confrarias, né? Isso já não é uma prática muito comum, por exemplo, principalmente aqui no Brasil, né? Já não existem tanto essas confrarias do Rosário, confrarias de Nossa Senhora se inscrever, né? E não é um costume daqui. E talvez a gente não vá precisar fazer todo essa listinha, mas são algumas sugestões de São Luís, né? Então, fala de honrá-la com o culto de hiperdulia. Isso sim é obrigatório a todos os católicos, né? Segundo o Catecismo da Igreja, né? Nossa Senhora está acima dos anjos e dos santos. Então, essa honra que nós lhe prestamos sempre deve existir. Pois meditar suas virtudes, privilégios e ações. Então, isso a gente já viu nos pontos ali onde vai falar da devoção santa, né? Que vai nos levar a aquelas virtudes, né? Vivê-las, honrá-las e buscar estar mais próximo delas sempre, né? Depois, contemplar suas grandezas, dirigir-lhe atos de amor, de louvor e reconhecimento, invocá-la de todo o coração, oferecer-se e unir-se a ela, fazer o que lhe agrada, começar e continuar e terminar todas as ações por ela, nela e para ela, a fim de as fazer por Jesus, em Jesus Cristo, com Jesus Cristo, para Jesus Cristo, nosso fim último. Mais adiante explicaremos essa última prática, né? Então, esse como e por para Maria, né, São Luís vai explicar muitas vezes durante o tratado e vai ter capítulos em que ele vai se aprofundar mais nisso. Mas essa é a grande espiritualidade da consagração, né? Então, essas práticas interiores estão no alcance de cada um à medida, né, sempre crescendo, né, com a medida da possibilidade, mas nós podemos viver elas durante o nosso dia a dia, não são coisas em que eu preciso parar num determinado momento. Então, isso é para todos os católicos, né? Todos devem viver esses momentos juntos de Nossa Senhora, unidos, né? Bento XVI, né, tem a frase que fala que a devoção à Virgem Maria é intrínseca à fé católica, né? Ou seja, ela está unida à fé católica, faz parte dela, né? Então, essa devoção à Nossa Senhora não é uma questão de opção, ela não é mais uma santa que eu posso escolher ser devoto dela ou não, né? Então, todos esses pontos devem fazer parte da vida de todo católico, né? De todo cristão batizado. E mais adiante, então, agora São Luís vai falar do que é exterior, né? Isso sim, são sugestões, né? Naquela parte que eu falei das sugestões, vale aqui. Okay, então, vai falar das confrarias, que eu já falei, né? Aqui no Brasil não é tão comum, mas, né, se pode, caso haja você perto de você, né? Você pode se inscrever, se isso te ajudar a crescer ao amor a Nossa Senhora, que não seja mais um cumprimento, mais alguma coisa, né? Mas que seja realmente por amor à Virgem.
ingressar em ordens religiosas instituídas em sua honra, né? Então existem muitas congregações, ordens, comunidades que também têm um ramo para leigos, né? Que podem também viver dessa espiritualidade, como nós da fraternidade, né? Nós temos os leigos que vivem a partir do seu estado de vida, né? Matrimonial ou também celibatário, né? Que a partir do seu estado de vida são chamados a essa maior união com Nossa Senhora, né? Então, através da consagração também. Por exemplo, o Carmelo, né? Tem os terciários, outras congregações que têm a devoção especial a Nossa Senhora também possuem os terciários, né? Ou alguma vinculação de leigos. Depois também, né? Publicar seus louvores, dar esmolas, jejuar, fazer modificações espirituais ou corporais em sua honra. Trazer suas insígnias, como o Santo Rosário, terço escapulário ou a cadeiazinha. Então, essas aqui são práticas que nós vamos fazendo à medida do que elas nos ajudam a aproximar, né, de Nossa Senhora, de Deus. Depois São Luís é interessante, né, quando ele chega no 6º ponto, ele se estende bastante falando do Rosário, né. Isso aqui antes de Fátima, né, São Luís já falava da necessidade do terço, que é uma oração que vai falar principalmente da vida de Cristo sendo contemplada, né, a partir do olhar de Nossa Senhora, daquela que viveu mais próximo dele. Então, de todas as devoções a Nossa Senhora, o Rosário ele tem esse lugar especial, né, por ter essa característica tão, né, cristocêntrica, né, nós contemplamos toda a vida de Cristo através dos olhos de Nossa Senhora. Então, o Rosário, para toda a igreja, sempre vai ter um lugar especial entre as devoções, né? Então, por isso que os papas sempre incentivam tanto a sua oração, né? Nossa Senhora, nas grande parte das aparições, sempre insiste, né, para a oração do Santo Rosário, porque é um grande auxílio, né? Um grande louvor à Mãe de Deus. Depois 7º, né? Cantar e fazer com que se cante em sua honra cânticos espirituais, né? Então, esses cantos populares que nós cantamos a Nossa Senhora, né? Que são tão belos, né? Dignos que nos ajudam a rezar, a lembrar da Virgem, né? Então, dirigir um número de genuflexões e inclinações, né? Então, São Luís vai dar um exemplo. Aqui não é nem tanto o número que vocês devem se prender, né? São Luís vai dar exemplos, mas não é o número que importa, e sim a intenção, né? Com que isso se faça, né? E que isso me ajude a lembrar-me, né, de Nossa Senhora e me ajude na minha união com ela, não que se torne um peso e eu, com o tempo, já nem queira mais fazer, né? Cria uma repulsa. Mas, principalmente, é o amor que lhe é dirigido nesses momentos, né? Pois cuidar dos altares, coroar e embelezar suas imagens, né? Então, é interessante sempre ter em casa, no trabalho, uma imagem de Nossa Senhora, uma estampa, né, que a ajude na devoção à Virgem. Mandar fazer e colocar nas imagens suas. Levar e ser levada em imagens, né, e procissões, né? Então esses 3 vão ser muito semelhantes, né? Cuidar das imagens, levar imagens e mandar fazer e colocar imagens suas, né? Então, São Luís ressalta muito isso, porque é como, né, ter a foto da nossa família conosco, ter a foto daqueles que nós amamos, para nos recordar dos nossos compromissos e daquilo que nós devemos para com a Virgem, né, de mais interior. E o 12º, né, e último ponto é consagrar-se a ela de uma maneira especial e solene. Depois ainda vai... Então, essa é a consagração que São Luís vai explicar. Então, a partir
daqui, no ponto 4, no capítulo 4 em diante, nós vamos começar a ver sobre a consagração mesmo, né? Então, tudo isso que a gente viu até agora é a devoção à Nossa Senhora na Igreja. A partir de agora, então, São Luís vai começar a explicar especificamente da consagração mariana. Bom, esse é um dos meios para viver a verdadeira devoção, né? Mas se a consagração não for bem vivida, ela também pode entrar numa falsa devoção, né? Então, existem muitas pessoas que recitaram a fórmula, né? Foram na missa e não vivem a verdadeira devoção à Nossa Senhora, né? Não vivem essa essência. Mas sempre há tempo, né, de nós renovarmos nossos propósitos, de nós buscarmos mais a Deus. Então depois São Luís vai falar muito nos próximos, né, de outras devoções que podem ser feitas, né, que muitas outras conforme a inspiração que Deus vai dando a cada um, conforme a vida de cada um, conforme vai conseguindo encaixar, né, no seu dia a dia, nos seus trabalhos, no seu estudo. Mas, né, essas são algumas práticas que ajudam, né, mas existem tantas outras também, que vocês podem escolher aquilo, né, que vai nutrindo seu maior amor para com Deus, no que se fala de práticas exteriores. Bom, então por último, né, São Luís vai falar da prática perfeita. Então ele vai falar que, na verdade, ele não conheceu nem aprendeu a prática da devoção semelhante que ele vai expor, né? Aqui volta a ser uma introdução à consagração, né? Que realmente a consagração, quando vivida no seu espírito de totalidade, dessa entrega à Nossa Senhora, né? Como consagrados inteiramente a ela, onde nós damos o nosso interior, os nossos méritos, os nossos valores à Santíssima Virgem. Então, realmente, né? São Luís vai falar que é maior até mesmo do que os votos de um religioso, né? Que não é obrigado a entregar aquilo que é interior dele, né? E então essa profundidade é tão grande, né, que tem a consagração. A partir de agora, São Luís vai ensinar, né, a melhor maneira de viver, mas que principalmente fala daquilo que é espiritual, né? A consagração ela é a melhor maneira, quando bem vivida, de corresponder a Deus, porque é uma entrega total, né? É essa a diferença da consagração à Nossa Senhora das outras consagrações que nós conhecemos, são a Nossa Senhora, né? Essa entrega total e completa. Bom, então agora, né, no final, nós vamos ter um pequeno testemunho de uma família, né, que se consagrou. A partir de agora também nós vamos começar a colocar sempre nos finais dos vídeos pequenos testemunhos. Para que isso? Né? Porque nós queremos que vocês vejam, né, que a consagração ela é real, ela é eficaz. Então, né, para que a gente possa ver que a consagração realmente muda vidas, né? E que é possível eu sair do meu estado para crescer e melhorar. Às vezes a gente pensa que, pronto, porque eu não posso me consagrar agora, então já está tudo perdido e eu não consigo mais me consagrar, não tem mais jeito, né? Mas com perseverança, com abertura, com a doação de cada um, sempre é possível, né, nós nos entregarmos mais a Deus. E Nossa Senhora vai tocando cada caminho, cada vida, né, com sua graça e dando a possibilidade de nós nos aproximarmos mais de Deus sempre. E muitas vezes é esse o meio, né, que Deus usa para trazer tantas pessoas de volta à igreja, de volta ao seio, né, da Santa Igreja e a graça dele. Então vamos agora encerrar, né, com uma oração agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus.
Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Chegará o feliz tempo em que as almas respirarão